Hoje nós vamos falar sobre um trecho de uma carta enviada a uma pessoa muito querida. A gente lembra como é que é escrever carta? Outro dia meu ex-marido falou, vou escrever uma carta. E todo mundo olhou para ele, como assim? Eu vou comprar papel na papelaria e vou escrever uma carta. E mandou para o nosso filho que mora aí na Europa, né? E mandou, acho que para uma irmã dele que mora na França. E pôs a carta no correio. E aí, o tempo que demora essa carta para chegar, se é que ela vai chegar, né, com as diferenças aí de entrega, o ritmo que tudo tem. Enfrentamento dos navios, ou dos correios aéreos, o correio local, ou a distribuição, e até chegar a carta ao seu destinatário. Se a gente pensando hoje que tudo é muito rápido e tudo é muito instantâneo, a gente manda um recado no WhatsApp que é resposta já, a gente não espera a pessoa nem acordar para responder, né? Tamanha a nossa urgência e a nossa vida fora do eixo, do ritmo da Terra, sempre correndo do que a gente nunca sabe, né? Mas para pensar um pouco essa questão da carta e desse ritmo que antigamente, não muito tempo atrás, era um ritmo que nós aceitávamos, que nós vivíamos. Então, hoje nós vamos conversar sobre uma carta, na realidade foram 4 cartas. A gente vai conversar sobre a segunda carta, enviada para alguém muito jovem. Hoje a gente vai falar de Timóteo. Timóteo, na época de Paulo, Paulo devia, nessa época, já estar com 60 anos. E conhece mais ou menos isso. Um pouco antes, porque eles trabalharam vários anos juntos. Paulo devia ter uns 50, 52, 54 anos. Paulo morreu aproximadamente com 64 anos, no ano de 64, depois de Cristo. Então, ele com mais ou menos 50, estou fazendo as contas agora, 50 e poucos anos, 54, ele conhece um jovenzinho de 13 anos. Só para a gente lembrar, Israel, onde é Israel hoje, subindo, nós vamos entrando depois pela Turquia, não é? E Timóteo morava na Turquia, onde seria hoje a Turquia. Ele era filho de mãe judia e pai grego. Foi criado como grego, mas a mãe e a avó educaram como religiosamente, espiritualmente falando, como um judeu. Então ele amava Deus sobre todas as coisas e cumpria os mandamentos de amar, obedecer, respeitar, pelo menos a lei de Moisés, né, os 10 mandamentos. Alguns textos dizem que ele era um pouco franzino, não era exatamente um menino saudável, mas que tinha lá as suas energias e as suas forças. Então, cresce numa família, principalmente ligada à sua mãe Eunice e à sua avó Aloide. E um dia, ele ouve um homem falando na cidade que ele morava, na cidade de Listra. Deve existir algum vestígio arqueológico dessa cidade, mas fica mais ou menos na Turquia, né? E aquilo moveu o coração de Timóteo. Timóteo trazia algo dentro de si, que a gente vai ver. Ele é descrito como tendo um interesse profundo e inteligente. Quando ele começou a ouvir falar de Jesus, como se algo nele vibrasse de muito bom, como Paulo disse, como uma boa educação espiritual que ele recebeu da mãe e da avó. Né? Ele não se debandou para a lógica grega e não ficou asilado na cabeça. Ele vivia na lei do amor no coração. Era um jovem que tinha muitas virtudes, era dedicado, trabalhador. E conforme ele ouviu Paulo e Barnabé falando, aquilo
abriu o coração de Timóteo. Nesse mesmo dia, ele viu uma coisa horrível também acontecer, ou nos dias subsequentes, acho que 2 dias depois, Paulo e Barnabé foram apedrejados e ficaram em estado assim, à beira da morte. E foram jogados para fora das muralhas como se fossem um pacote de lixo. Timóteo ficou desesperado e queria salvá-los, e as pessoas falaram: espera, não vai lá, senão você também vai sofrer. E assim que ele pôde, ele foi no escondido salvar Paulo e Barnabé. Ele tinha 13 anos. Conforme ele convive com Paulo, a presença daquele homem que a gente já ouviu falar em algum momento, talvez, né? A cidade de São Paulo tem o nome desse homem, o estado de São Paulo tem o nome dele, ele sendo provavelmente o guardião espiritual, né? Cada estado do Brasil, cada estado do país que você está também tem um guardião, também tem um anjo protetor no país que você está, assim como tem no Brasil, todos os países têm. E esse homem olha para Timóteo e vê ali uma fé crescendo. E Timóteo fala que quer se juntar a Paulo nas viagens. Ele segue numa viagem com Barnabé, numa outra viagem ele vai com Lucas, o médico, que era grego também. Teve momentos na vida de Paulo que somente Tiago ficou. Tiago não, desculpa, Timóteo, algum Tiago está na minha cabeça. Timóteo, né? E Lucas. Então, Paulo vai vendo aquele jovem e algo de muito afetivo cresce. Era um menino leal, um jovem muito leal, e se preocupava muito com o bem-estar de Paulo. A gente vai ver uns trechinhos aqui da carta, mais para frente eu vou falar. Paulo escrevendo para Timóteo, especificamente para ele, fazendo orientações para Timóteo. Mas a carta serve para a gente. É como se Paulo estivesse falando com cada um de nós, através de um jovem que, mais ou menos, quando Paulo morreu em Roma, ele devia ter 18 anos. 20, no máximo 20 anos. Foram 15 anos juntos, então eu tinha mais de 20 anos, de 13 com 15, né? Timóteo insistia para que Paulo descansasse, para que Paulo pudesse poupar energias. Tinha uma espécie de dedicação amorosa para com o apóstolo missionário de Jesus, que andou por toda a Ásia, por toda a região da Ásia. Teve momentos em que Timóteo aprendeu, ouviu tudo que Paulo falava nas viagens, e Paulo estava preso e falou: olha, eu preciso que você vá até a Grécia, vá até Corinto, que era onde Paulo tinha conhecido Gesiel e Abigail. Quem quiser saber a história de Paulo, Gesiel, que foi conhecido como Estevão, Abigail, está no livro, e um pouco do que eu estou contando está no livro Paulo e Estevão. Belíssimo, profundamente inspirador. Uma obra de arte e inspiração maravilhosa. Então, ele começa a dar tarefas para Timóteo, pede para ele ir até Corinto e orientar o trabalho, falar com as pessoas. Um jovenzinho, que não era lá muito forte nem muito saudável. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele diz: não despreze a tua mocidade, não perca tempo, viva com respeito e propósito, não desperdice a tua mocidade em coisas fúteis e banais. Nessa primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer: torne-se exemplo para as pessoas das igrejas, dos locais que você está visitando, através das suas palavras, no jeito que você trata as pessoas, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele vai orientando Timóteo à distância, em alguns momentos preso, com um carinho, o carinho e o afeto que esses dois homens tinham
era tão grande que Paulo o chamava de filho do coração, ou filho da fé. Paulo tinha perdido a oportunidade de se casar e ter filhos. Está lá no livro. Abigail era sua noiva, e ele, em um momento, ele pensa na vida dele, no começo das pregações e das viagens, ele pensa nisso, né? E Abigail diz a ele, espiritualmente, diz a ele, pense nas pessoas como os nossos filhos, as pessoas que você vai ensinar, que você vai curar, que você vai orientar, todos como nossos filhos, como se fossem nossos filhos. Então, que família gigantesca Paulo acabou desenvolvendo, né? Então, ele trata Timóteo como filho, escreve isso. E as cartas que ele envia para Timóteo são chamadas de cartas pessoais. E ele manda para Timóteo e para Filemon, se eu não me engano, só 2 cartas pessoais. Todas as outras cartas de Paulo que estão na Bíblia foram cartas para as pessoas das cidades e igrejas onde elas se reuniam, orientando sobre os assuntos do dia a dia, sobre o respeito, sobre cumprir a lei, sobre a vida familiar, a vida doméstica do casal, né, sobre os ídolos, o paganismo. Então, as cartas eram gerais para as pessoas. Para Timóteo, era pessoal. Teve um momento que Timóteo foi à Espanha, quando Paulo não pôde ir, recebeu a missão. Era um jovem abnegado e muito trabalhador. E algo ali vibrava nele. Tem uma frase que Paulo fala na segunda carta a esse grande filho, como um pai, dizendo para um filho, reconhecendo que a fé de Timóteo era sem fingimento, que ele mantivesse essa fé. Será que é fé sem fingimento? Será que existe fé fingida? A fé pro forma? A fé ritual que a gente faz, ou até mesmo o Pai Nosso repetido assim, sem sentir. Que espécie de fé sem fingimento é essa? Será que a gente parando para pensar um pouquinho em Timóteo, no que eu falei até agora, Timóteo era alguém que vivia de uma forma espontânea e alegre e se dedicava àquilo que ele acreditava e sentia, que tudo que ele falava era real, que se ele estava, as orientações de Paulo era sempre isso, né? Mantenha-se na fé. Tem uma das cartas que ele fala, conforme eu estou te orientando, siga o meu exemplo, as coisas que você me viu falar e fazer. Então, Paulo também se colocava como um exemplo para esse jovem. Mais uma reflexão nossa, que exemplo nós estamos dando para as crianças e para os jovens. O exemplo da preguiça, do deixa para lá que eu faço depois eu faço, depois. Agora eu não consigo, agora eu não posso. Que exemplo a gente está dando? Na primeira carta que ele escreve, ele já estava preso em Roma. E Paulo diz: oro para você, por você noite e dia, e lembro das tuas lágrimas. Então, Paulo está indicando: eu sei e reconheço e sinto o teu afeto, o teu cuidado por mim. Nessa carta ele termina falando: só Lucas veio me visitar. Né? E aí, se você puder, venha me visitar. Também, olha o afeto, o apego seguro, que a gente já falou aqui numa preleção há um tempo atrás. O apego seguro construído de um homem idoso, numa função paterna, de professor, de orientador espiritual, de um jovem que estava numa posição de obedecer, de obediência, de servir, de trabalhar e se dedicar, porque Paulo falou para ele ir e ele foi.
Então, o exemplo que também Paulo dava para esse jovem. Na primeira carta ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas antes nos deu espírito de força, de fortaleza, de amor e de moderação, ou domínio próprio. Saber usar a nossa força de vontade, o nosso caráter, os valores que a gente tem. Na hora do não, é não, porque isso é perigoso. Ele até num outro momento da carta, ele fala, não perca tempo discutindo com as pessoas por palavras, porque é muito fácil cair em conversas inúteis e profanas. Não perde tempo debatendo coisas inúteis. Será que ele estava falando de política, futebol? Não perca tempo com isso. Falando para um jovem, dedique-se a esse trabalho que você está assumindo, conversando com as pessoas, orientando, usando. Paulo incentiva Timóteo a usar a personalidade dele, a ser quem ele realmente é. E diz: não se envergonhe, porque, como trabalhador, apresente-se como alguém que não tem do que se envergonhar. Quando a gente está trabalhando, eu levanto e vou fazer, sem brigar. Eu vou lá, obediente, eu vou fazer. Eu vou ajudar, eu vou ter paciência mais uma vez, eu vou atender mais uma vez, eu vou fazer o meu trabalho, aquilo que eu me propus, que é o meu propósito. Disso você não vai ter do que se envergonhar. Você escolheu levantar e ir fazer esse trabalho. E esse trabalho te dá retorno, não público social, mas retorno espiritual, preenchimento do vazio que a gente tem. Trabalhar, sem reclamar, com disciplina. Aí eu vou chegando no tema, né? A Elaine fica dando volta, não chega no tema de hoje, o soldado de Cristo. Vou pedir licença para vocês e vou pôr uns slides de um trecho de uma aula, para a gente, nós lermos juntos, encaminhando para o que é que Paulo nos diz sobre sermos soldados. Aqui a gente tem uma imagem de um soldado contemporâneo carregando outro soldado, no meio da batalha. Paulo escreve, olha aqui, meu filho, chamando Timóteo de meu filho, segunda carta que enviou a Timóteo. Quanto a você, Timóteo, meu filho, fortifique-se, fortaleça-se por meio da graça, do amor que cai sobre você, que a gente tem em Jesus, em Cristo Jesus. Ensine a pessoas de confiança as palavras que você me ouviu dizer diante de muitas testemunhas. Estas pessoas devem ser capazes de ensinar também a outros. Aqui Paulo está falando, multiplique, forme multiplicadores, não guarde o que você aprendeu para você. Paulo está dizendo isso para a gente também. Ensine outros. Ensine alguém a fazer evangelho no lar. Ensine alguém a fazer uma pesquisa, onde encontrar as palavras de conforto. Ensine alguém a dizer isso, para que essa pessoa também diga a outro. E aí isso vai se multiplicando. Aí Paulo convida. Paulo está preso em Roma. No terceiro capítulo, ele fala: eu já participei do primeiro julgamento sozinho. Julgamento em Roma com Nero. Nero veio no segundo julgamento. O primeiro, Paulo estava sozinho, sendo julgado em Roma. Então ele está dizendo assim: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se envolve com negócios da vida civil, pois o seu objetivo é agradar o seu comandante. O agradar aqui é obedecer,
obedecer o seu comandante. O seu objetivo é, enquanto soldado, tá, as coisas civis estão acontecendo lá, eu continuo firme na batalha. Porque se eu sair, o pelotão, o grupo de soldados vai ficar -1, vai ter uma perda. Se eu desistir, enfraquece o grupo, enfraquece a confiança do grupo. Se eu me ausentar, persista, disse Paulo. E Paulo diz a gente, se eu me ausentar da minha função de mãe, se cada um de nós se ausentar da função de pai, de professor, de professora, de amiga, de amigo, se a gente se ausentar, abandonar o nosso posto como soldado de Jesus, a gente enfraquece todo o grupo. Eu já vou chegar aí nesse ponto. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado se não competir de acordo com as regras. Obedecer, siga, persista, continue na tua tarefa. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Quantas vezes, como soldados do Cristo, que nós somos chamados, soldados de Jesus, nós somos chamados, e a nossa guerra não é contra as pessoas. Paulo mesmo disse no texto sobre a armadura de Deus, é contra as forças do mal, que tentam dominar esse mundo. Não é contra as pessoas, nós não estamos aqui para brigar com os outros, para nos defendermos das pessoas, mas contra a tendência da maldade. E essa figura do soldado carregando o outro ferido, é isso, Timóteo carregava as responsabilidades, com Paulo preso. Quando é que a gente carrega alguém que precisa, mesmo a gente estando cansado? O bom soldado de Jesus conhece o seu chamado, sabe o seu propósito. Conhece, deve conhecer o seu comandante, que é Jesus. É necessário treino, é necessário estarmos preparados, estudar, fazer evangelho no lar, preces, estarmos preparados. A nossa arma é a prece. A nossa defesa é o evangelho, não é a espada. Não é o estilingue jogando pedra nos outros. Não é a faca. A nossa arma é a oração. Características desses soldados, disciplina, não se ausenta, está presente na hora, no ritmo, obediência, hierarquia, comportamento de soldado, vigilância. Uma outra característica é zeloso, cuidadoso e reverência. Estas características Paulo encontrou em Timóteo. Talvez Paulo esteja dizendo para Timóteo, para a gente, não abandone, não se esconda, não deserde, enfrenta, fique em pé, porque o bom soldado não está sozinho. Existe um exército, o exército do bem, o exército da paz. Nós nunca estamos sozinhos. O que é que move o teu coração? Quais os valores que movem a sua vida? Qual o propósito? Eu vim para brigar e para causar? Ou eu vim para realizar algo? Né? Continue firme. Revise os seus pensamentos e afaste as nuvens escuras, as dúvidas. Aceite o comando de Jesus. Vamos imaginar Jesus? Que comandante é esse? Jesus carrega uma ovelhinha no colo. Ele busca a ovelha perdida. Ele traz de volta. Jesus cura. Jesus ouve. Jesus está perto, presente. E aí, ser um bom soldado de Jesus é aceitar esse comando dele. Ser um bom soldado da paz. Estar em pé, por mais difícil que possa ser. A doença, os conflitos, a dificuldade financeira, por mais difícil que possa ser.
continua em pé, como Timóteo. Vá à Espanha, vá a Corinto, leve a mensagem, multiplique a mensagem, siga o exemplo de Paulo, siga o exemplo de Timóteo, porque eles seguiram o exemplo de Jesus. Mesmo que você se ache novo demais, fraco demais, Timóteo foi e continuou. E se tornou, depois, a igreja o transforma em bispo. Ele foi promovido a bispo dessas primeiras igrejas cristãs. O bom soldado do Cristo, quando vê que um está fraquejando, carrega no colo, que nem a imagem que eu mostrei. Que a gente possa ter esse bom ânimo, tirar as virtudes que estão no nosso coração e aceitar esse chamamento de Paulo. E ele fala: virão os tempos difíceis que as pessoas não vão querer ouvir, mas continua falando, continua levando, multiplicando, porque eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E aí Paulo diz para a gente: não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eram as palavras finais de Paulo antes dele partir, deixando para Timóteo uma exortação e deixando para a gente: combata o bom combate, fique em pé e sigamos juntos nessa luta do bem e da paz, levando paz ao nosso lar, levando paz no nosso trabalho, levando paz e amor nas ruas para a vida das pessoas.